Nós estamos falando sobre um jovem chamado Estevão, no qual ele foi selecionado a dedo pelas pessoas. Aleluia! Primeira coisa que nós aprendemos com essa passagem: o nível de discernimento espiritual que a igreja daquela época tinha, que hoje está escasso. Aleluia! Hoje tem muito mais igrejas, muito mais denominações. Na época não tinha nem sequer o nome de uma placa. Aleluia! Na época não tinha nem sequer um líder que dizia: eu sou o cargo tal. Por mais que tivessem apóstolos. Aleluia! E não qualquer apóstolo, apóstolo que o próprio Jesus em carne e osso selecionou a dedo. Aleluia! Naquela época a igreja não precisava que uma pessoa de um cargo eclesiástico alto falasse uma determinada palavra para que fosse aceita. Porque não era somente os líderes que tinham fiação, não era somente os líderes que tinham discernimento, não era somente quem tinha cargo eclesiástico que entendia a vontade de Deus. Se tratava de um discernimento no qual a igreja, as ovelhas da igreja tinham discernimento. Inclusive vai nos dizer, Atos capítulo número 6, nós vamos olhar aqui, os apóstolos estavam super atarifados. Eles estavam pregando a palavra, eles curavam o enfermo, visitavam lá, ele fazia isso, fazia aquilo, e tinha que ainda servir. E não era servir água na porta da igreja. Por quê? Não tinha igreja, primeiramente. Não tinha 4 paredes, não tinha nada que dizia denominação tal. Não. Ninguém se intitulava nada. O diácono que foi levantado, a palavra diácono no original grego significa aquele a qual serve. É uma palavra utilizada para garçom. Por quê? A igreja da época não se limitava às 4 paredes. O diácono não servia somente dentro da igreja. O diácono ele servia alimentos físicos, comida. Porque a Bíblia vai dizer que todos sentavam e comiam e repartiam os pães. Eles comiam juntos, eles falavam juntos, eles andavam juntos, eles tinham comunhão uns com os outros. E faltava tempo para que os líderes alimentassem fisicamente as pessoas. E hoje nós temos uma igreja em que a pessoa só come num dia de festa. A pessoa só pode comer quando alguém traz uma comida, ou quando vai num culto no lar que tem comida. Nós vamos olhar que na época se tratava de quê? Não eram as 4 paredes, não era uma denominação, era um povo só. Era uma só comunhão. Como Paulo disse nas suas cartas a Efésios: um só corpo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai e Pai do nosso Senhor Jesus. Era uma comunhão só. E a Bíblia vai dizer que todos eles tinham um só Espírito. Vai dizer que todos eles falavam a mesma língua. Todos eles se compreendiam. Todos eles se auxiliavam. Todos eles se ajudavam. Eu não falei quase nada daqui. Eu não citei quase nada do livro de Atos. Citei um capítulo, poucos versículos de Atos. E nós já vemos o quanto a igreja do dia de hoje está distante daquilo que está escrito. Aleluia! Mas não falta mais ministros, querido. Nós temos dias após dias igrejas sendo levantadas, ministros sendo ungidos, pessoas passando a serem tituladas a um cargo eclesiástico em alguma denominação evangélica. Porém, nós não estamos vendo a igreja sendo comparada de forma igual para igual com a igreja primitiva que estava lá. Aleluia! E nós vamos olhar que esta mesma igreja não mudou. O mesmo Senhor não mudou, o Espírito Santo não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Jesus nunca mudou os princípios. Aleluia! Jesus nunca mudou os valores. Jesus nunca mudou a ética que Ele queria para a sua igreja. A gente que colocou denominações, a gente que colocou limites para as coisas de Deus. Jesus olhava para aqueles que estavam obedecendo a sua palavra, era isso que contava. Jesus fez com que esse jovem fosse selecionado a dedo por ovelhas e não por líderes. Os apóstolos tinham tanta confiança no discernimento espiritual das ovelhas que eles falaram assim: irmãos, escolham entre vocês varões cheios do Espírito Santo. Porque não é lícito que a gente largue o ministério da palavra para servir as mesas. Aleluia! Primeiramente, que mesa que tem dentro da igreja? Glória a Deus. Naturalmente não era a igreja. Por quê? Eles sentavam juntos, tinham comunhão.
Aleluia. Tinham partido o pão. É forte, Jesus. E hoje, para a gente fazer qualquer nível de congresso, um tipo de festa, qualquer tipo de coisa dentro da igreja, gera contenda, gera briga, gera coisas. Por quê, querido? A Bíblia mudou, a palavra mudou, Deus mudou. Não, a gente que não está obedecendo a palavra. Aleluia. E nós olhamos que ele foi selecionado para servir a mesa, para ser um garçom de comida de pessoas. Aleluia. Ele sendo aquele que servia fisicamente a igreja, ele não poderia ser qualquer um, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele não podia ser qualquer pessoa, porque para fazer a obra de Deus precisamos estar cheios. Para fazer qualquer tipo de coisa na igreja de Deus, você primeiro precisa ser cheio do Espírito Santo. Se eu e você não for cheio do Espírito Santo, não adianta falarmos nada, porque seremos como sepulcros caiados, seremos como aquele que fala da nossa própria carne, do nosso próprio eu, e está cansado. Jesus está olhando para a igreja dele e vê muitas pessoas dizendo no nome dele, muitas pessoas fazendo e acontecendo, colocando a mão onde Jesus não pôs, fazendo coisas que Jesus não mandou, falando que Jesus mandou dizer quando Jesus não mandou dizer. E nós olhamos que a igreja de Jesus está fugindo dos princípios que a sua cabeça, que é Jesus, está dizendo. E nessa noite Jesus está olhando para mim e para você como igreja, está mandando nós voltarmos aos princípios. Aleluia. Voltarmos às raízes. Aleluia. Voltarmos ao que verdadeiramente está escrito. Voltarmos à doutrina de Deus e não a doutrinas de homens. Aleluia. E quando nós olhamos segundo a palavra, aquele jovem cheio do Espírito Santo, levantado pelo discernimento da igreja para poder servir fisicamente o povo, esse jovem, a Bíblia vai nos dizer no mesmo capítulo de número 6, que esse jovem, eles começavam a pregar nas praças, ele começava a pregar nos lugares públicos. Aleluia. Não tinha um púlpito não, querido. Não tinha multidões não, querido. Ele pregava para quem estava disposto a ouvir, para quem aparecesse na lei de pregar. E a Bíblia vai dizer que através de Estevão, sinais e prodígios aconteciam. Quem era? Que tipo de experiência aquele jovem tinha? Quantos anos aquele jovem tinha? Quantos anos de igreja aquele jovem tinha? Mas aí isso aí contou para Jesus? Não. Porque não contava a idade, a experiência, o cargo eclesiástico, porque ele não era um apóstolo. Mas ele fazia os mesmos sinais e prodígios que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João, que o apóstolo Tiago. Como assim? Nos dias de hoje não, é só o pastor que é usado. Como assim? Algo de errado não está dando certo ali, não é verdade? E nós vamos olhar na palavra do Senhor que quando Estevão fazia esse tipo de coisa, as pessoas se incomodavam com ele. Porque não entendiam o que estava acontecendo ali. Segundo a lei judaica, para alguém ter algum tipo de função importante dentro da sinagoga, ele tinha que ter 33 anos. Lembrou de alguém? Aleluia. Jesus. Aleluia. Porque Jesus precisava ser irrepreensível. Sim. Aleluia. Jesus já tinha dons, querido. A Bíblia fala que com 12 anos ele estava pregando para os sacerdotes. Aleluia. Ou seja, ele já tinha sabedoria o suficiente para fazer aquilo. Só que não era tempo. Aleluia. Ele precisava esperar o tempo de Deus. Porque se ele entendesse que ele já estava capacitado, quando Deus olhava para ele e falava, você ainda não está? Aleluia. Ele estava fazendo a vontade de Deus fora do tempo de Deus. Então não era 100% a vontade de Deus. É verdade. E eu e você precisamos estar atentos Aleluia. ao que o Espírito Santo está nos dizendo. Precisamos entender. Deus colocou coisas sobre nós. Deus confiou coisas a nós. Mas nós precisamos entender os tempos e estações de Deus. Precisamos entender que as coisas de Deus precisam ser feitas de acordo com a direção dele.